Bom, nós vamos falar sobre o livro A Morte de Ivan Ilitch, né, do grande autor russo, Lev Tolstói. Esse que é um dos clássicos, considerado uma das melhores novelas já escrita. É um livro pequeno, menos de 100 páginas, mas porque ele é atemporal. Ele fala sobre a morte e o sentido da vida. E é exatamente sobre esse tema que a gente quer dialogar aqui hoje, né? Nós do curso de Psicologia, né? Fazendo esse momento de partilha aqui. Mas antes de entrar no livro, né, vamos falar um pouquinho do autor, brevemente. Né? Tolstói, ele é considerado um dos maiores da literatura clássica, da história da humanidade, exatamente porque ele era um gênio, né, da literatura. Ele é um homem chamado de homem de muitas vidas, ele amadureceu o olhar, ele filho de aristocratas, esteve na guerra, curtiu, aproveitou a vida, estudou filosofia profundamente, né? E ele tinha esse olhar profundo para o ser humano. E a morte é algo muito presente na vida dele. Então ele era meio que obcecado pela questão da morte, exatamente pela importância que ela tem na vida, né, das pessoas. Inclusive no livro ele dá essa relevância toda para a questão do morrer ali, né? E o livro A Morte de Ivan Ilitch, essa novela, ela chega num momento muito interessante da vida dele, né? Porque é um momento assim de profunda maturidade. Depois de ele ter escrito alguns clássicos, ele já era ovacionado na Rússia, né? Chega esse livro que é completamente diferente, ele tem uma dinâmica diferente, profundo, que fala um pouco dele mesmo, da experiência dele transcendente, né? Então ele tem uma experiência mística ali de conversão ao cristianismo, acaba indo depois para um cristianismo ainda mais radical. Ele quer levar para as pessoas essa mensagem de que a vida é mais do que as aparências. E ele falava isso com muita propriedade, porque ele foi um homem de aparências durante muito tempo, né? Um homem rico, filho de pais ricos. Então ele conhecia os dois lados da moeda. O que você tem a dizer? Mas lembrando que ele fez um percurso e esse percurso ajudou ele a chegar onde ele chegou para meditar sobre a morte, dele, né? Então, ele perdeu os pais muito cedo, foi criado por parentes mais próximos, era muito próximo, muito íntimo do irmão dele, que foi pra guerra depois, junto com ele. Eu acho que, se não me engano, a primeira novela que ele escreveu foi em homenagem à irmã dele. Então, ver a proximidade e o amor também no seu familiar e, ao mesmo tempo, essas altas e baixas, né, que todo mundo tem na vida. Eu acredito que o percurso acadêmico dele também foi interessante para mostrar a genialidade que ele era, né? Que ele tem e que ele tinha. Porque, se não me engano, acho que foi grego que ele aprendeu sozinho, né? Autodidata mesmo. Começou a universidade para estudar línguas orientais e não concluiu, mas essa sede, essa busca pela verdade levou ele a desbravar caminhos e a abrir caminhos para muitos outros atrás dele, né? O que mais me encantou na vida dele foi exatamente essa sede pela verdade e, não obstante ele ter morrido excomungado pela Igreja Ortodoxa, né? Ele tem um rompimento ali com a igreja ali, interessante. Foi quase que uma própria decisão dele, de certa forma, sim, né? Porque ele foi para esse cristianismo mais radical e que se, de certa forma, distanciava um pouco do ortodoxo. E vale lembrar que essa obra de Tolstói foi escrita após essa conversão dele a esse cristianismo e após uma crise moral também que ele teve. De fato. Mas ele morreu a caminho do convento onde estava a filha dele. Então, vai saber, né? Mas se você pega a fala da Tânia aqui, por exemplo, ele gostava muito do Sermão da Montanha. E você observa essa dinâmica ali no livro, né? Especialmente ali na figura do servo, né? Sim, sim. Do Gerasi. Ele tinha esse perfil ali, né? Do homem humilde, manso, simples, sim, né? Desprezado pelas outras pessoas. E era uma figura central ali. Ele foi central ele tem muito a ideia do serviço, do ministério ali, né? Da compaixão, do se dobrar, o sofrer junto, né? Como o servo sofredor como Cristo, né? Compaixão. As bem-aventuranças ali, o pobre de espírito, aquele que de fato tem em si uma essência e essa essência o leva ao encontro do outro. Né? Inclusive, nos últimos dias de vida de Ivan, o Gerasi, ele ainda fala: pode colocar os pés nos meus ombros, não importa
que ele precisava, que ele sentia dor. Ele falava assim, não, pode ficar o tempo que foi. Ele falava, não, você tem que dormir. Ele, não me importo. Pode deixar seus pés sobre mim. Agora imagina assim, ele limpava as necessidades dele, né? Então ele ajudava um homem que era juiz até então. Dentro dessa obra que nós estamos conversando, eu achei super interessante, fiz até uma ligação com o Frankl, quando ele diz no seu livro Em Busca de Sentido que a morte não retira o sentido da vida, mas sim confere o maior sentido. E a gente personifica isso literalmente em Ivan, né? Ele, no momento de fragilidade, de debilitação, ele não vê ali apenas a sua própria morte. Inicialmente, sim, é morte, é dureza. Mas a partir do momento que ele vai vivendo esse período de fragilidade, ele também entra em contato com a sua própria essência e percebe que não foi uma construção linear, mas ele viveu de uma forma em que não conferiu sentido à sua vida. E ele ali se vê em um momento de morte não só física, mas de morte da alma, de morte de quem sou eu, o que eu fiz, o que eu estou fazendo, né? Então, realmente, o conceito de Frankl confere bastante a esse personagem e ao intuito do livro, porque é uma construção diária. A morte não é um esvaecer-se ou um ir apenas, mas é uma construção de um sentido mesmo. E é interessante que Ivan, até ali nos capítulos finais, ele toca a sua própria alma, né? Ele começa a gritar por vida, eu quero viver justamente a vida não só física, essa construção mesmo das relações. Ele percebe ali que as relações foram frágeis, não foram construtivas. Ele tem ali pessoas que vão trazendo essa referência para ele de boas relações. Bem frágeis, na verdade. Justamente. Então eu fiquei pensando assim um pouco também nesse sentido do Frankl com a obra, com que Tolstói quis trazer, com que o personagem transparece, de que de fato é preciso construir um sentido desde que se nasce, né? Para que esse momento de morte não seja apenas a morte física, mas uma rememória e ainda mais uma potência de sentido àquilo que nós fomos e aquilo que nós poderemos ser ainda, né? E interessante também que essa busca de sentido, em paralelo com o Frankl, é muito isso, né? Porque a logoterapia se deu quando ele estava lá, né, em Auschwitz e tudo mais, e ele foi percebendo que as pessoas que não tinham mais sentido se entregavam, né? Ficava ali mesmo, se apanhava, estava tudo bem, fazia xixi na cama, defecava na cama também, porque já era, o meu sentido aqui acabou, não tenho mais o que buscar. Então dá esse paralelo no meio da vida da pessoa, né? Na questão do Ivan, foi no final, bem no final mesmo, né? Quando ele descobre o sentido da vida dele, já quase perto da morte, né? Só que se ele tivesse colocado sentido, na minha opinião, igual você falou, desde o início, talvez as relações dele não tivessem sido só com pessoas importantes, como ele sempre prezava, né? Uhum. Então, assim, eu tô até aqui... portanto, quem cuidou e teve mais próximo no fim não foram os importantes tidos por ele, né? Os mais importantes foram saindo, né? Os mais importantes foi se deslocando da vida dele, fazendo piadas, só querendo jogar e tudo mais. Teve um amigo, assim, de faculdade que ficou ali um pouco, mas até no velório dele não quis ficar também. Como é que era o nome dele? Eu não sei nem o nome da esposa dele. É difícil. Era o... Os nomes russos. Qual que é o nome dele? Vocês não sabem, não? Era o camarada. Piotr Ivanovich. É isso aí mesmo, bonito. O nome do cachorro, esse negócio aí. Mas aí se dá nisso, né? Se ele tivesse colocado sentido nas amizades, sentido até no próprio casamento, o casamento dele, assim, tá bom pra mim isso aqui. Então as pessoas vão viver com mais respeito, eu vou ter uma vida digna, que a gente sempre fala, né? E assim, pra mim tá tudo bem. Só que depois não teve sentido no início, não teve sentido no meio também. Eu acho que você entrou num ponto interessante. Ele chegou a gostar da esposa dele. No comecinho, né? A gente estava conversando sobre isso mais cedo. Né? Antes da primeira gestação, se apaixonou por ela. Estava falando sobre o casamento. Assim, começou como uma relação bonita, não é? Isso. A partir de um certo ponto, onde a esposa dele, por ciúme, começou a ter atitudes verbalmente agressivas para com relação a ele. E a relação dos dois foi piorando a partir daí. E o Ivan, ao invés de procurar estabelecer um equilíbrio, procurar resolver as coisas, conversar, ele passou a ter uma atitude evitativa para com a esposa. Então, para fugir dessas situações, desse ambiente,
ele passava mais tempo no trabalho, passava mais tempo fazendo qualquer outra coisa que não fosse ir para casa para não ter que lidar com a esposa. Com o nome daquele também, quem é que... E a partir disso começa uma degeneração e uma morte na própria relação da família, porque com isso os filhos vão presenciando esse afastamento do pai e o modo como a mãe trata ele. E lá na frente, quando ele fica doente, eles, ao invés de enxergar o próprio pai com um olhar mais humano, de uma pessoa que está sofrendo, que está padecendo de uma doença, eles olhavam para ele como uma pessoa irritante e inconveniente. Toda vez que ele estava sendo agressivo, sem levar em consideração que ele poderia estar sendo agressivo por conta de dor, de sofrimento emocional. E a morte da família é bem clara nesse sentido, até porque quando ele está prestes a falecer, a gente não vê uma reação de nenhum dos integrantes da família, nem da esposa, nem dos filhos, que demonstre uma conexão verdadeira assim, entre eles, como membros de uma mesma família. Só pequeno, né? O mais novo, ele tinha... O adolescente, né? Ele tem ali algumas expressões que, na verdade, ele nem consegue fazer tanto, né? O choro ali, até expressa as pálpebras deles roxeadas e tudo. Mas o único da família mesmo, dos laços mais próximos, que teve ali uma certa empatia, que entendeu um pouco da dor que o pai estava sentindo, né? Que também remete à figura da pureza, né? Porque ele é uma criança de 8 anos, né? Então, assim, quem são os dois personagens ali que... Eu tenho a impressão que todas as relações das pessoas são figuras arquetípicas, são modelos, assim. Então, a criança, assim, ó, ela acolheu o Ivan, mas ela não sabia, ela não tinha recurso para ajudá-lo, né? Quem tinha recurso mesmo foi quem o ajudou a morrer, que era o homem simples, puro, humilde, né, servo. Só que vale lembrar que foi nesse próprio momento em que o filho mais novo entra no quarto com a mãe, e ele tá no momento final dele mesmo de morte, é que ele olha o filho chorando, se compadece pelo filho, se compadece pela esposa, e naquele momento ele se abre à vida, ao mistério, porque realmente a vida é um mistério de morrer mesmo para si, né? Como fala evangélico, né? É morrendo que se vive para a vida eterna. Então por isso que a gente, ao menos eu tenho essa visão, de que a eternidade começa com o nosso nascimento, né? A gente nasce para não morrer mais. Entramos na eternidade. E o engraçado também da esposa dele, uma atitude dela, que ela vive naquela negação, né? Ela desejava a morte dele o tempo inteiro, ele sofrendo, ela desejava a morte, mas quando ele morre, ela finge que ele não morreu. Ela fica basicamente assim, negando mesmo, né? Ela vai pensar em outras coisas, a pensão, isso e aquilo. Eu fiquei até pensando nesse desenrolar da história aí, quais interesses que pautam a nossa vida e que nos levam a dar sentido, né? Porque os interesses aqui, principalmente da esposa, é totalmente financeiro, que de certa forma não confere total sentido à vida, né? Você percebe que todos os relacionamentos que ele construiu na vida tinha algum tipo de interesse? Interesse, justamente. Ele queria subir na carreira. E ele era dedicado. Ele não era uma pessoa ruim. Ele era um bom aluno, ele tirava boas notas. Ele era um juiz justo, mais soberbo. Mas assim, era tudo por interesse, né? Até o próprio casamento. Justamente. Inclusive ele assumiu o casamento justamente porque ele seria mais bem visto na sociedade como um juiz em um relacionamento estável. E ela era a mulher de maior Mais bonita, relevância ali, né? Ela era a mais bonita, então assim... E com o tempo, como a comunicação dele já tinha morrido e se degenerado bastante ao longo do tempo, quando o Ivan está doente e ele quer, às vezes, expressar alguma coisa que ele pensa, alguma vontade ou falta de vontade dele, ele se nega a expressar verbalmente e ele deixa só em pensamento, porque ele já sabe que ele não vai ser ouvido ali. Ele acostumou. Não adianta mais dizer. Não adianta mais. E falando em questão de interesse, no começo do livro ainda fala, assim que eles ficam sabendo da morte, quem que vai assumir o cargo dele, né? A cena do velório, ela chega a ser cômica, né? Nossa. Assim, porque tem um personagem lá que eles trocam olhares, né? Pra jogar cartas. Cartas. E era considerado o melhor amigo. Então, era um baile de máscaras. Porque tudo que ele buscou não tinha um sentido próprio em si, né, para a vida pessoal dele. Era tudo
era um castelo de cartas também a vida dele, né? Porque ele foi buscando aquilo que era conveniente, a certo ponto que no fim das contas era realmente, não tinha um laço, não tinha um elo entre ninguém ali, e todo mundo foi embora, né? E ficou só quem realmente tinha uma conexão de verdade com ele. Era tudo uma fuga ou uma busca de molde para se conformar com o que é socialmente aceito pela maioria das pessoas. Eu acho que isso mescla muito com a questão da própria vida de Tolstói, né? No sentido de que, não sei, eu vejo uma grande semelhança entre os dois, né? O personagem que ele cria com um pouquinho daquilo que ele é, né? Como escritor. Porque não tem como separar os dois, né? De alguma maneira, os personagens se entrelaçam também com o modo de ver a vida. E eu vejo um cunho, assim, literário muito existencialista nas obras dele, assim, não sei se é uma visão errada, porque ele se sente responsável, né? Ele tem que dar não só o sentido, né, como essa visão humanista, mas se responsabilizar também pelas suas escolhas. Eu não sei, principalmente quando ele vai pra guerra, e tem a história de Tolstói, né? Ele é condecorado, e aí ele vai e escreve não sei se foi uma poesia, alguma coisa contra, não é contra, mas tirando sarro dos superiores dele, entendeu? Então, assim, você vê que ele não se cala, simplesmente, né, em algumas situações. E ele verbaliza o que ele pensa, ele exige que os outros também se reflitam sobre a própria vida. Eu acho que essa questão que a gente está falando aqui, do baile de máscaras, que parece que a vida do Ivan foi só mesmo uma fachada, e eu acho que essa foi a intenção de Tolstói também, de nos fazer refletir sobre a nossa vida também, né? Acho que essa é a arte em si, na literatura, a arte, ela traz isso, né? Essas reflexões. E quantas vezes eu também vivo de aparências hipocritamente, né? O que realmente dá sentido à minha vida, em que eu me responsabilizo. E é isso, a mim foi um exame de consciência ler esse livro, né? E ao mesmo tempo, algo que me tocou muito no livro também foi o momento do silêncio. Que o silêncio não é só a ausência de barulho externo, né? Se a gente ficar, mas a ausência de barulho interno, quando ele consegue se calar interiormente. Porque ao mesmo tempo que ele está no silêncio dele, no sentido, no quarto, sozinho, sem ninguém, né? A família não vai lá, sem os amigos, tá silêncio, mas dentro dele tá barulheira, né? Um monte de questionamento e ansiedade, mas ninguém me dá atenção, ninguém tá vendo que eu tô morrendo, tão mentindo pra mim, o médico não fala a verdade, cadê a verdade? Eu tô morrendo. E quando ele realmente cai a ficha que ele tá morrendo, que não tem ninguém, aí ele silencia. É quando ele vira pra parede, né? Não fala naquela parte que ele vira pra parede, e ele fecha o olho, naquele silêncio, ele consegue entrar dentro de si e buscar sentido. E dar sentido mesmo. Com certeza. É a mudança. E sobre o que você falou, né, de a gente refletir, na verdade, o que eu vejo na leitura, assim, é uma análise de que é um movimento nosso mesmo. Desde um casamento muito belo, desde ter uma profissão, é uma questão social bem vista, né? E que o Ivan, ele buscava isso. E uma coisa que eu pude perceber na leitura também, que ele não aceitava a morte. Para ele foi um movimento muito dolorido, muito doloroso. Que a dor que ele sentia também era uma dor moral. Eu acho que é o que mais pesava. E a gente tem isso. Quando ele sentia dor, ele tem uma parte na leitura que ele via que ia começar a sentir a dor, ele ia trabalhar, ia fazer alguma coisa que era do costume. Até que ela fica insuportável. Sim, até porque a gente quer silenciar. Uma fuga. A morte é uma questão que a gente precisa analisar mesmo. Nossa, é a certeza. Tem que levar a né? sério. E a gente tem esse movimento. Eu me de esconder, né? de não ver. Mas esse livro ele parece o jornal de hoje, né? Assim. É isso. Assim, porque
a felicidade, ele tá fazendo uma crítica terrível ali, né? A felicidade como algo puramente hedonista, a busca do prazer, pelo prazer, né? Pelo prazer. Como se aquilo fosse dar sentido, e não dá, né? Então, quando você fala da dor, aí eu acho interessante porque a dor é quase um personagem, né? Ela tem um papel completa, fundamental. né? Se ele morresse sem dor, ele não se redimiria. Ele não teria feito toda essa O reflexão. sofrimento é necessário. Saber sofrer. Saber sofrer. Traz sentido. E esse sofrimento foi necessário para ele reconhecer. Mas quando a Verônica falou, me veio à mente aquele dia da entrevista da Marian, quando questionado qual é o legado que você quer deixar. Então, faz a gente pensar, tipo, e aí? Eu tô vivendo da maneira que eu gostaria de viver? Eu tô indo atrás dos meus sonhos? Eu tô fazendo o que eu amo? Eu tô dando valor à minha família? Sabe? Então, me fez pensar nisso, sabe? Eu vejo o Ivan assim como um herói às avessas, sabe? Aquele que tem um ato heróico no sofrimento, na dor, né? Ele encontra redenção ali. Mas eu não sei se vocês já assistiram aquele filme antigo do Jack Nicholson, Morgan Freeman, Antes de Partir. Cara, é Sim. antigo. Já- Eu não- Acho que Eu é sou assim, nova, não é o nome? não Antes de sei. Partir. Ele é o oposto do livro, né? Porque assim, eles estão morrendo, então vamos curtir, vamos, né? Vamos fazer o que a gente não fez, Vamos vamos viver saltar a de vida. paraquedas, vamos assim. Eles têm uma projeção pra frente, né? Então assim, eles estão olhando pra frente para tudo aquilo que eles não fizeram, pra tentar de alguma forma recuperar um tempo perdido. O Ivan não, ele tem uma projeção pra trás, né? Ele vai repassar a infância, ele vai repassar a vida dele. E a dor moral, né, sobre a qual a Priscila falou, ela vem aí, né? Peraí, mas essa vida não foi minha. E agora não dá tempo mais também, né? Então só me resta saber morrer, né? E aí, quando ele se possui, né? Porque ninguém dá aquilo que não tem. Então, quando ele se possui, quando ele toma conhecimento de si, se tem, ele consegue se dar pra esposa, acolher o choro do menino, não ter um olhar assim maldoso, né? Porque quando a gente tá ruim, tudo é ruim, né? A gente põe um óculos assim da perversidão e tu tá, né? Não presta, não funciona, não vai, a culpa é de todo mundo, menos minha. Mas quando ele consegue ter esse encontro consigo mesmo, no silêncio, na dor, ele coloca o óculos assim da compreensão e consegue ver diferente a esposa, ver diferente o filho. E naquele momento o jogo gira, né? O jogo vira, né? Então, não sei, eu penso que essa reflexão pessoal, né? Que eu fiz durante... Eu li esse livro todo dia, 4 horas da manhã. Eu colocava aquela música fúnebre. Ah, você criou um Pra ambiente. sentir, né? Entendeu? E eu entrei, cara. Eu vivi, entendeu? Aquela cinematográfico, né? Você se põe no lugar do personagem, né? E, cara, de fato, aquilo ali, eu fiquei olhando assim pra minha vida. Eu me possuo, porque se eu me possuir, tudo vai fazer sentido, até pra quem tá do meu lado, pra quem vive comigo. Porque assim, se for para analisar tudo na vida dele, sempre foi uma fuga. Infelizmente, só no final da vida dele que ele pôde assim parar, né, e analisar todos os acontecimentos, questão do casamento, do filho, tudo na vida dele, né? Inclusive até naquela parte lá no início, né, do livro que se fala assim, da infância, eu achei muito engraçado assim, porque questão assim das famílias, né, e assim das origens, cada um tem uma cultura, né, e ele tinha até um apelido, sabe, Vânia, que para nós assim seria do feminino, né, aqui, mas pros russos não, né, que ele vem de uma família russa. Então assim, por lá no início, né, quando ele era criança, era tudo assim um pouco diferente, né, da vida dele, do que os filhos dele viveu, até a morte do pai dele, né, e ele foi criado pelo outro irmão, né, e infelizmente daí as coisas vão desfazendo, vai criando a pessoa que ele foi, né. É o ambiente que ele vive, quem ele se tornou, né? Mas pelo menos ele teve aquele minutinho, um pouco assim, tempo de refletir antes da morte, né, em si, para De poder... maturidade. É isso nesse ponto que eu tava querendo chegar, de maturidade. O né? pai dele era um tipo de corrupto, né? Ele mamava nas tetas do governo, ali encaminhou o filho, né, pelo mesmo caminho, Mesmo rumo. pelo mesmo rumo. E foi essa referência. Talvez ele esteja querendo dizer ali que assim, olha, eu poderia ser melhor que meu pai se eu fizesse escolhas melhores que a dele. Se não,
né? Eu vou seguir por esse caminho e quem sabe talvez até culpá-lo, né? Mas sempre eu acho que ele deixa essa questão, sempre há escolha ali, mesmo que eu não perceba, né? A cada instante eu posso escolher melhor. Gente, a psicanálise me puxa pra infância. Você tá falando da infância, só vem psicanálise. porque já me puxa. Mas sabe o que é interessante aí também? Porque assim, quando ele tá nesse momento de adoecer, ele tem a faz todo esse negação, rebelde. ele tem essa projeção. É leitura, né? E ele volta a ser criança, né? Porque ele quer ser cuidado pela esposa, né? Ele quer que ela tenha piedade dele, quer que ela reconheça que ele tá doente. Ele deixa, Ele ele deixa necessita bem de claro cuidado. na leitura. Mas ela também é uma mulher frágil nesse sentido, né? Todos eles são, né? Todos são. E quando ela precisava de cuidado durante a gestação, Ele não esteve deu também. presente. Muito bem. Então, Olhar pra Muito mim. bem. mas nem foi por isso, é porque briga com ele, é até verdade. quando o Caio falou, eu deixei passar, no problema assim, no quesito matrimônio, né, tem que ter toda aquela comunicação e tem todo o tripé, né, dentro da família. E como ele já começou uma família pensando no social, querendo, né, só o status, né, querendo a aprovação da sociedade, ele não deu valor na mulher que estava ali ao lado dele e nem ela, né, dando valor no homem que tinha ao lado, porque mesmo que for nessas condições de uns querendo a aprovação, né, poderia ter sido diferente, né, então foi por uma questão, tanto ela não cuidou dele como deveria quando ele precisou, Ele não foi o homem que ela precisava. não, e vice-versa. E vice-versa. Porque, inclusive, ela teve aborto, né? E Sim, ele perdeu 2 crianças. perdeu 2 crianças e ele nunca esteve presente no sofrimento dela, quando ela precisava também. Aí ele projetou essa dor no trabalho, Sim, né? Fuga. Uma fuga. ele tinha uma fuga. E é interessante que até para conferir sentido à vida, a gente precisa desse movimento interno e externo, porque ele viveu numa correspondência mais externa do que interna, né? A correspondência do alto padrão que tinha ali, das pessoas que o circulavam. Até a casa dele tinha que ter uma decoração que era de acordo com a cultura, né? E que era igual a todos os outros, Inclusive, né? Em todas as casas, né? Justamente. Nossa, essa frase assim, E, Todos a gente, iguais. e é perceptível que isso não conferiu o mesmo sentido para a vida dele, né? Porque depois ele se questiona no fundo Não, e ele do foi o existencial. ponto da ruína. Do Assim, tombo dele. eu acho que o Tolstói ele teve uma sacada sacana ali, né? Porque ele morreu de uma forma muito estúpida, né? Porque ele sofreu um acidente, ele estava querendo consertar uma cortina, caiu, né? E aí teve uma dor do lado ali, que provavelmente evoluiu, né? Questiona-se de que ele morreu, mas provavelmente evoluiu para um tumor. Em 3 meses ele estava morto por uma coisa banal, assim, para mostrar que a morte chega por qualquer motivo, né? E foi por um motivo banal, porque ele tava sofrendo uma crise danada no casamento também, tava todo mundo brigado, aquela desgraça toda. A vida dele é de fato uma bosta. Ele não era homem suficiente. Não, mas é verdade. Ele não era homem, ele não foi homem suficiente, ele não foi um homem de verdade. Ele não foi um pai de verdade, ele não foi um marido de verdade, nem a esposa também. E aí quando ele volta daquela viagem que ele foi lá, que ele falou assim, não dou conta de ficar parado, né? Vou voltar para pedir um emprego de novo. Aí ganhou muito dinheiro de novo e tal. Aí todo mundo fica feliz da vida, porque ele voltou a ganhar muito dinheiro, comprou uma casa que ela queria, que ele queria, enfeitou, tudo mais. Só que aí no meio daquilo tudo, caiu, machucou, seguiu a vida, tudo mais, trabalhando, e no fim deu no que deu, né? E Em quando busca de tudo que ele teve, Quando se fala fudeu. na queda que ele teve, lembrando que a história acontece no século XIX. Naquela época, o pessoal, ele tinha o médico que ele quisesse, tinha o tratamento que quisesse, mas essas doenças, eles não importavam, que eles davam mais valor nessas doenças infecciosas. Porque se a população mais humilde, trabalhadora, pegasse, ia bagunçar tudo ali. O pessoal ia questão ficar... também de tecnologia, Não ia ter mão né? de obra, não ia ter mão de obra. tem a questão também de não ver, né, a gente conversando, o ser humano, ver só o adoecimento, né? Só a doença. Porque só ele era doença. assim também. Né? Sim, ele olhava recebeu na as mesma pessoas, moeda, né? Ele recebeu Ele era um aquilo juiz ele assim, deu. que ele olhava para as pessoas com um olhar de autoridade, mas arrogância ao mesmo tempo. Aí de repente ele se via na condição
de um corpo que adoeceu. Sim. E ele né? buscou, igual você falou. Ele era o réu naquele celebridades, né? Os Médicos, melhores famosos. médicos ele tinha acesso. Tem até uma frase, que é bem no final do livro, que é: Ivan foi um homem que procurava a perfeição. A perfeição é a morte. Somente a imperfeição é infinita. Né? Então essa questão de... Essa vontade de... essa posição de eu preciso estar sempre aqui, firme, porque tem alguém me vendo, eu preciso passar essa imagem, mas que uma coisa que não existe, que a perfeição, ela não está no nosso controle, não existe, né? Inclusive na doença também, quando um amigo dele vai falar com ele, ele tá angustiado, ele quer chorar, mas não consegue. Mas não né? consegue, ele coloca uma máscara. Você sabe que essa ideia de máscara, desculpa interromper, alguns anos depois, eu esqueci agora o nome, um grande artista fez um quadro que representasse o livro, e ele fez exatamente um baile de máscaras. E um dos personagens na pintura era a morte segurando uma balança, né? Mas exatamente porque a novela de Tolstói ali, ela é um grande baile de máscaras, né? Ninguém se conhece, ninguém sabe, as relações são vazias, né? O narrador, ele tem esse olhar de penetrar o pensamento das pessoas, ver que as pessoas são todas superficiais demais, buscando seus próprios interesses. A única pessoa, novamente, né, contrastando com o restante de toda a sociedade, que se contrastava buscando o interesse do outro, era o servo, que era assim. É interessante que eu fiquei pensando nesse contraste do a vida ter sido, de certa forma, uma merda, que foi a palavra que me instigou, Não, ele falou e a bosta, busca da né? perfeição. Porque a merda, o humus, ele se torna de fato humus, é fecundo, né? E na busca da perfeição a gente se depara com vários momentos trágicos de merda que são uma bosta, mas é justamente esses momentos que podem conferir sentido. Porque ele é fértil, ele é fecundo, é o contato com a terra, com a minha própria humildade. O humus vem de humildade, a gente entra na etimologia das palavras, né? Então, assim como aconteceu com o nosso querido amigo Ivan, acontece conosco o tempo todo e a necessidade dessa autoavaliação para transformar esses momentos aparentemente bosta em fertilidade, em não correspondência com a perfeição que me impõe. Essa perfeição é a perfeição que eu também quero e que eu busco, ela está no meu interior e o exterior projeta em si. Não, é uma aparência apenas, é uma máscara e eu não vou vestir essa máscara. Então, é interessante fazer essa leitura assim nas curvaturas, o batimento cardíaco, ele é um alto e baixo, né? E ali, portanto, a vida está pulsando nesse pulsar da nossa vida alto e baixo. Os baixos podem ser realmente fecundos, são fecundos, a gente tem essa certeza, né? Que a morte confere sentido, o descer confere uma força para o elevar-se, o subir e o pulsar da vida novamente. Às vezes o negócio vinga, né? Tipo, o negócio flui. Realmente, a gente consegue ter esses momentos de morte para si e conferir vida ao outro. E é muito interessante, não sei se vocês fizeram já a experiência, realmente há muito mais alegria em dar do que em receber. Não sei se já tiveram essa experiência assim de se doar, de fazer algo assim que, né, seu sangue, né, sacrificou, mas esse florescer, né, da vida ao seu lado, esse fruto que você colhe, que você realmente a saboreia ali na convivência, não tem igual. E retomando o que a Priscila falou sobre a frase que aparece no final do livro, sobre a perfeição ser morte, o artista Luciano Feijão ilustra isso muito bem nas figuras que ele compôs para representar partes da história no livro, quando ele usa traços bastante carregados com preto, e você pode perceber que quase não tem variação de escala de cinza, porque é muito preto e branco. E tudo que deveria ser claro e transparente, assim como a comunicação dos personagens, é na verdade só um vazio. Bem obscuro mesmo, né? Nós temos uma linguagem artística. Por aqui, assim. Bom, caminhando para o final, né, que esse livro, eu acho que ele, apesar de pequeno, ele é extenso, né, em significado.
A fase final do Ivan são 3 dias de dor, preparando para uma morte gloriosa. Simbólico, né? Bastante simbólico, onde no final desses 3 dias ele encontra a redenção. Eu queria ler um trecho aqui do livro, né? Que diz assim, no final, né? Ao final. Nesse breve instante, que não se modificou mais, percebeu que a dor e a morte não o assustava mais. Onde estás, minha dor? Ah, ei-la. E daí? É deixá-la doer. E a morte, onde está? Ele não tinha mais medo, pois também a morte desaparecera de sua frente. Em lugar dela, ele via a luz. Então é isso, exclamou de repente em voz alta. Que alegria! Acabou, alguém disse. Ele ouviu a palavra e repetiu-a na alma. Acabou a morte. A morte já não mais existe, ainda pensou. Ele aspirou profundamente e morreu. É um final maravilhoso, né? Com certeza. É o sentido. E aí a gente pega e morre junto, né? A gente Considerações finais. Eu acho que a gente é chamado a viver essa vida de morte constante, fecunda, profunda e não ter medo dela. Eu acho que é a mensagem principal que fica aí. O sentido tá aí, né? O sentido tá aí. Bem humanista, bem existencialista. Viu, professora? Eu só não queria conteúdo, né? Eu queria referências, então a referência tá aí. É um livro humanista, existencialista. Teve também a referência muito artística aí do logoterapêutico, Caio, né? Logoterapêutico. E é nóis. Psicanalítico, né? Da Fer, da Pri. É isso aí, pessoal. Então encerramos. Né? 40 minutos de gravações. Beijoca. 40 para os comerciais. São quantos minutos? Mas tem o último prato de mato. Quanto tempo? 40, eu acho. Tem que tirar só metade. Só metade. Mas tem prato de mato produzido, não pode só colocar. Qual? Não, ele foi a leitura. Essa aqui já foi. Gente, Foi pra meio que abrir, estigar o... Vamos ligar lá? Vamos recordar essa parte final sua.